Leiamos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mais uma vez nos achegamos a Ti, Pai nosso, que estás nos céus, para que nos traga quietação, para que nos traga aquela conduta, aquela postura de quem ouve a Tua palavra. Dá-me a mim graça para expô-la, que o Teu Santo Espírito nos conceda entendimento e que a Tua palavra seja frutífera em nossos corações. Nós oramos pelos méritos do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos já há algum tempo, talvez esse é o terceiro domingo, considerado esta oração modelo que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. E isso num contexto muito negativo, porque ele estava falando daqueles que usam vãs repetições nas suas preces, nas suas orações, sem conhecimento do objeto de toda oração, que é o Deus dos céus. Não somente isso, mas também para tirar o erro daqueles que não usavam vãs repetições, porque pensavam que agindo assim estariam sendo ouvidos. Daí que esse verso 9 começa com a palavra importante, portanto, que liga o que ele vai dizer com o que já foi visto ou já foi dito aos seus discípulos, especialmente. E nós então começamos a olhar para esse texto e vimos que ele nos dá, em primeiro lugar, a direção do objeto das nossas orações, a saber, segundo a parte intermediária desse verso 9, que é Pai Nosso que está nos céus. Uma vez que identificamos ou temos a convicção daquele que é objeto das nossas orações e, portanto, da nossa total confiança, nós necessitamos de saber como devemos nos conduzir, nos comportar diante dele em oração. Em outras palavras, qual deve ser o conteúdo do nosso palavreado, se assim posso dizer, ao Senhor Deus? E ele ensina que a primeira coisa que precisamos fazer é esquecer de nós mesmos, porque estamos diante desse Deus que está nos céus, o Deus grande, temível, o Deus que criou todas as coisas, de maneira que
devemos a Ele toda a glória. Por isso é que os versos 9 e 10 se concentram exatamente na pessoa desse Deus, no sentido de fazer com que os seus adoradores de fato o adorem, glorificando, homenageando, reconhecendo o seu caráter, reconhecendo a sua pessoa e tendo toda disposição para ver o seu nome santificado, ver o seu nome honrado, ver o seu nome querido, ver o seu nome amado, ver o seu nome obedecido. Por isso ele diz: santificado seja o teu nome. E é interessante ver que há uma sequência lógica nos pensamentos do Senhor, porque uma vez identificado o objeto da nossa oração, que é o Pai Celeste, nós desejamos exatamente isso, que Ele seja santificado, que o seu nome seja de fato honrado, porque Ele é o Pai Celestial. Em seguida, e é o que nós vamos ver nesta noite, nós, ainda quanto ao que devemos orar, temos uma segunda petição. É interessante ver que, apesar de dizermos essas coisas, venha o teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, essas expressões, elas são petições. Nós estamos rogando a esse Deus, nós estamos pedindo a esse Deus que faça essas coisas. Primeiro, que o seu nome seja santificado, mas agora dizemos a Ele: venha o teu reino. Esta é uma petição. Isto, longe de ser uma ordem, é um pedido, é um rogo dirigido a Ele, no sentido de que o seu reino venha. Olhando então essa expressão, composta de 4 apenas vocábulos: venha o teu reino. Nós podemos observar, antes de tudo, que esta petição dá-nos a entender que há um domínio contrário ao reino que nós estamos desejando que venha. Se existe de fato um domínio, um reino, se assim posso dizer, como eu já adianto, a Bíblia chama de império das trevas, que se contrapõe não em força, no sentido de igualdade de força ao reino de Deus, mas há sim um reino, há um império que se contrapõe a este reino. Ora, Ele é o Pai nosso que está nos céus. Ora, com isso, irmãos, queremos dizer que nossa oração visa, de alguma maneira, que o nosso Pai Celeste seja mais e mais glorificado neste mundo decaído. Ora, a ideia de reino dos céus, o reino de Deus, segundo o Novo Testamento, sugere a existência de um reino espiritual, o reino de Deus, o reino dos céus. Como disse Daniel a Nabucodonosor, os céus reinam. Então há esse reino, onde aqueles que pertencem a tal reino fazem de modo grato e alegre a vontade do seu Deus. Esses tais são como os anjos que assistem na presença do Senhor Deus, estando à sua disposição para cumprirem a sua vontade, como lá no livro dos Salmos, o Salmo 103, nos dizem os versos 19 a 21, está escrito lá: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Por isso o salmista diz: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. E ele prossegue dizendo: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então aí é uma realidade, o reino existe, o reino espiritual, o reino de Deus, e há sim
reino e, portanto, aqueles que obedecem ao rei deste reino. Por outro lado, como acabei de dizer, quando observamos essa petição, também percebemos e devemos estar certos que essa expressão, aponta para um estado caótico, desordenado, um estado trevoso, de trevas, deste mundo rebelde contra Deus. Esta é uma realidade. Aliás, essa é uma terrível realidade. Por isso a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso que também a Bíblia diz que desde que Adão pecou, desobedeceu ao Senhor Deus, nunca mais houve um reinado do Senhor Deus sobre todos os homens, no sentido que nós oramos aqui: venha o teu reino. Meus irmãos, na verdade, tal mundo no qual vivemos, num sentido, é controlado pelo espírito da potestade do ar. É controlado pelo Deus deste século. É controlado por Satanás. Daí a necessidade de clamarmos: venha o teu reino. Ora, irmãos, quando ao nosso redor nós percebemos que há toda uma conduta anticristã dos homens e mulheres deste mundo, é porque, na verdade, esses homens e mulheres estão se submetendo ao príncipe da potestade do ar, eles estão andando segundo o curso deste mundo. Eles estão fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eles são, portanto, contrários ao Senhor Deus. A mente deles é contrária ao Senhor Deus. Por isso, volto a dizer, nós necessitamos de orar: venha o teu reino. Os conflitos. Ora, a coisa é de tal monta que o apóstolo Paulo diz em Efésios mesmo aos irmãos, os primeiros leitores dele, a seguinte coisa: a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades. Querendo dizer com isso que qualquer conflito, todo conflito entre pessoas, ele diz, não é um conflito pessoa a pessoa. Por detrás disso há uma mente, por detrás disso há um sistema, por detrás disso há um espírito, que é o espírito anti-reino de Deus. Então, de fato, existe o chamado império das trevas, cujo dominador é aquele que a Bíblia chama de príncipe deste mundo. Assim, ao orarmos, venha o teu reino, devemos estar certos da condição terrivelmente contrária e antagônica do mundo em relação ao Senhor Deus, em relação ao seu reino, e devemos crer, consequentemente, que somente quando o Senhor Deus reina, no sentido dessa oração, é que é possível encontrarmos homens e mulheres, jovens e crianças, exibindo um caráter cristão, porque é um caráter daqueles que se submetem à vontade do Senhor Deus, conforme nós vemos nas bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 5. Venha o teu reino. Devia ser a nossa oração diária. Constantemente deveríamos fazer isso. Você crê que o mundo inteiro jaz no maligno?
Você já está convencido de que o príncipe deste mundo já está julgado? Ele que é o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, o enganador de todo mundo. Se você crê nisso, você vai orar: venha o teu reino. Vocês entenderam? Se há um reino ou império das trevas, nós não podemos combatê-lo, mas nós sabemos quem pode vencê-lo. Por isso oramos. O quê? Venha o teu reino. Então façamos algumas considerações dentro deste contexto, neste texto. Primeiramente, estejamos certos de que os discípulos do Senhor Jesus estão sendo ensinados aqui a orar desta maneira: venha o teu reino, no sentido de uma realidade já presente neles, mas com possibilidade de crescimento. Eu explico o que estou dizendo. Quando o Senhor diz que nós devemos orar desta maneira: venha o teu reino, isso já pressupõe que este reino já está presente em nós. E mais ainda, como está presente em nós, este reino tem que crescer em nós. Em outras palavras, esta oração é para os verdadeiros crentes, aqueles que já foram inseridos, introduzidos no reino de Deus, daqueles que já não se sentem mais à vontade vivendo no mundo hostil e vivendo em hostilidade como antes, odiando e odiosos e odiamos uns aos outros, como era no nosso caso. Não, agora não se quer mais viver em conflito, o que se quer é que venha o reino do Senhor, que o reino do Senhor seja em nós, cresça em nós, que nos submetamos ao Senhor dia após dia, e isso de forma crescente. Nessa expressão é isso que temos. Ou seja, o Senhor aqui está falando aos que já são crentes, aqueles que já foram feitos filhos de Deus, os que nosso Senhor Jesus, lá em Lucas, no capítulo 12, verso 32, diz: não temais ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Esses são, portanto, aqueles que são chamados humildes de espírito, porque razão deles é o reino dos céus. Por isso eu digo que quando alguém ora de coração desta maneira: venha o teu reino, aí temos alguém que já está no reino, tem o reino dentro de si, mas deseja o quê? Que este reino cresça dentro de si também. Na verdade, o que prova que tais pessoas já pertencem ao reino de Deus é o fato de que todas as bem-aventuranças são encontradas das pessoas em algum grau, ou em algum nível, ainda que não de forma completamente perfeita, como essas bem-aventuranças são encontradas ou foram encontradas no Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém ora assim, desejando que o reino do Senhor venha, esse alguém tem o reino porque já tem um caráter dos cidadãos do reino. Eles são os humildes de espírito. Eles choram. Eles são mansos. Eles são misericordiosos. Eles são pacificadores.
eles são perseguidos por causa da justiça. Ainda que sejam pecadores, e são pecadores, mas eles não se sentem mais à vontade com este terrível mal que habita nele, a saber, a sua carne, a sua natureza terrena, que contraria tudo que diz respeito ao reino de Deus. Então esses que foram chamados para serem conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo, eles têm o reino de Deus crescendo, como temos visto. É por isso que o apóstolo Pedro é muito enfático quando diz que nesta questão da vinda do Senhor, enquanto isso não acontece, ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta, portanto, fundamental para nós, depois do que já ouvimos, é: o Senhor Deus reina na sua vida? Com você já aconteceu aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses: Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. A essa altura, eu quero dizer, para desmistificar qualquer ideia que não seja a verdadeira ideia do que seja o reino de Deus. O reino de Deus significa aquele domínio que os céus exercem no coração de todo aquele que crê em Deus. No sentido daquilo que o apóstolo Pedro falou na sua primeira epístola: santificai a Cristo Jesus como Senhor nos vossos corações. Reino de Deus tem a ver, portanto, com o domínio de Deus no coração, que é o lugar aonde homem algum penetra. Eu não sei o que vocês pensam. Vocês não sabem o que eu penso. Mas se vocês e eu pertencemos ao reino de Deus, Ele está conhecendo os nossos pensamentos, os nossos projetos, as nossas ideias, porque Ele reina em nós. E Ele conhece, o conhecimento que está falando não é no sentido de Ele ser onisciente, mas no sentido de nós escancararmos os nossos corações para Ele mesmo, dizendo a Ele: venha o teu reino, reina em mim, reina em nós, melhor dizendo, segundo a palavra que temos visto. Que evidências você tem de que Deus é o seu rei ou o seu governante? Você o obedece voluntariamente? Em segundo lugar, essa petição aponta para uma realidade futura. Ora, vimos o presente. No presente, o reino de Deus está em vós. Mas quando nós oramos, venha o teu reino, nós devemos também ter expectativa futura. Os que oram pensando no reino de nosso Deus, no futuro perfeito e glorificado, desejam pelo menos duas coisas. Primeiro, desejam habitar num reino onde há absoluta justiça e onde viverão eternamente. Esse é um aspecto também muito importante, um aspecto sondador, porque quem vive neste mundo, sendo pecador como é, não pode deixar de desejar
que o reino de Deus venha no sentido futuro. O que há nesse mundo? Quais são as perspectivas de mudanças reais neste mundo? Não diz a Escritura que os dias futuros são piores, são difíceis? Quais as expectativas de melhoras? Se nós percebemos que há uma degradação evolutiva, quais? E você diz, bem, eu já estou ficando mais ou menos velho, vou comprar um sítio e vou lá me refugiar, porque lá eu vou ficar em paz. E você contrata algumas pessoas para cuidar do seu sítio enquanto você supervisiona. E uma dessas pessoas intenta matar você. Porque você está num mundo de injustiça. Então você tem que pensar no futuro. Você tem que pensar em alguma coisa nessa linha. Vem o teu reino. Vem, Senhor, estabelece o teu reino de uma vez por todas na terra. Entre aspas, esse estabelecer de uma vez por todas na terra. Ou seja, irmãos, desejar habitar num reino de absoluta justiça é para aqueles que atentam para o seu coração, como temos visto. Por isso o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meus irmãos, teu desejo de ver a Deus, no sentido que o Senhor ensina em Mateus 5:8, é uma prova de que está orando: venha o teu reino. Além disso, os que desejam este futuro são os que priorizam o reino de Deus e sua justiça aqui. Esses são os que, em sequência ao venha o teu reino, dizem: seja feita a tua vontade. Esses são aqueles que têm uma preocupação maior sobre todas, que é o governo de Deus para a sua vida. Irmãos, nesse sentido, eu quero lembrar uma coisa muito interessante. Lá em Lucas 17, os fariseus perguntaram quando virá o reino de Deus com visível aparência. E o Senhor Jesus passou a mostrar a eles que o reino de Deus não virá com visível aparência, porque o reino de Deus está em vós. E depois ele começa a dizer aos seus discípulos que eles deveriam ter cuidado, porque os homens, eles estariam do mesmo jeito como a história já mostra no passado, nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e pegou a todos de surpresa. Ele diz: lembrai-vos também dos dias de Ló. Nós sabemos o que aconteceu nos dias de Ló. Também comiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Assim será quando o Filho do Homem vier. Por que estou dizendo isso? Porque, irmãos, prestemos atenção. Os que põem essas coisas que em si mesmas são legítimas, têm seu valor, tais como casamento, como comprar, adquirir, e fazem destas coisas a prioridade da sua vida, estão demonstrando que não têm o reino de Deus em si, estão demonstrando que não anelam pelo futuro, estão demonstrando que não estão debaixo
da vontade do Senhor, porque Ele mesmo diz, com relação a essas coisas, para que ninguém ande ansioso, Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. De maneira que eu digo, aqueles que querem casar, não pensem em casar, mas busquem o Senhor, consagrem-se ao Senhor e vocês terão casamentos dignos do Senhor. Agora, ponha sua força nisso e vocês vão me dizer depois com quem vocês casaram e como foi o casamento de vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando isso baseado na palavra do Senhor. Digam comigo, buscai, pois, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Essa deve ser a prioridade. Esses também não só priorizam o reino de Deus e sua justiça, mas também eles creem no amor. Eles creem que Deus os amou de tal maneira que os fez dignos, homens e mulheres dignos. Que grande amor, diz o apóstolo João, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz, de fato, Ele nos amou. E por isso diz, amados, amados. Irmãos meus, crer no amor de Deus significa estar vivendo no seu reino. Não há nada que possa comparar do que crer e conhecer o amor que Deus nos tem. Alguém já disse, as pessoas que mais reclamam ser amadas são as mais infelizes. Vocês ouviram o que eu disse? As pessoas que reclamam amor, elas são as mais infelizes. Mas as pessoas que creem no amor do Senhor Deus, elas podem dizer o seguinte: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. E por fim, essas pessoas que pensam nesta realidade futura do reino de Deus, elas oram desta maneira: para a glória de Deus, venha o teu reino. O que é isso? Irmãos, este mundo, ele pertence ao Senhor. Tudo que há foi criado por Ele e pertence a Ele. O reino deste mundo pertence a Ele. Então, que venha o seu reino, porque tudo é dele. Que maravilha quando se encontra um mundo em que tudo funciona em função dele, Deus. Então, eu disse que o fato de essa petição apontar para uma realidade futura nos leva a dois pensamentos. Primeiro, já vimos, é que aqueles que habitam nesse reino, eles desejam a sua vinda, estão certos que viverão eternamente naquele reino. Mas também, meus irmãos, os que oram pensando no reino de Deus, na perspectiva futura, desejam profundamente ver o momento no qual o Senhor Deus será realmente reconhecido por todos os homens como Ele é Deus. Abram, por favor, em Apocalipse. É um texto que nós
temos cantado. Apocalipse capítulo 11. No versículo 15, nós lemos há pouco, vale a pena repetir a leitura. E aqui está escrito: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E é-nos dito, aqui essas coisas são nos ditas para que nós, de fato, desejemos profundamente o dia em que o Senhor reinará pelos séculos dos séculos. A ideia, irmãos, a ideia é a seguinte: vai chegar um momento em que todos os que de alguma maneira governam, reinam, e que não fazem isso em submissão ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único Deus, vão ser obrigados a depositar, como que depositar suas coroas diante dele, e reconhecendo que todo aquele tempo o seu reinado foi, na verdade, uma derivação do reino de Deus, que concedeu a essas pessoas poderes para governarem. Os juízes haverão de reconhecer isso, os governantes haverão de reconhecer isso, os reis haverão de reconhecer isso, todos os homens, todos os líderes haverão de prostrar-se diante do Senhor Deus. Então se cantará: e passaste a reinar. Devemos desejar isso. Devemos desejar isso, porque cremos que assim é, porque está escrito. Quando orarmos, lembremos-nos de que estamos desejosos de ver o Senhor glorificado na sua vinda. Que dia glorioso, quando o Senhor, de fato, assumiu o seu trono de poder. Ninguém se levantará para reivindicar coisa alguma, senão que todos adorarão o Senhor. Eu quero exemplificar, eu quero ilustrar isso para que entendamos bem o que lemos em Apocalipse 11. Hoje, irmãos, é possível que nós encontremos, nós encontramos pessoas que têm a posição de mando. São muitas as pessoas que têm posição de mando. Tem até alguém ainda que é dono de pessoas, é dono de escravos. Vocês recordam lá em Efésios, no capítulo 5, melhor dizendo 6, quando o apóstolo Paulo, instruindo a igreja, falou aos escravos os crentes escravos, como eles deveriam se comportar diante daqueles que eram seus senhores. Mas ele se volta para os senhores e diz: e vós, senhores, deixai as ameaças, porque tendes Senhor no céu. Uma lembrança para aqueles que eram crentes, mas eram ocupados
posição de mando. Ele está dizendo: vocês têm Senhor nos céus, cuidem bem disso. E para todos os homens a palavra é essa: vai chegar o momento em que vocês haverão de depositar suas coroas, os seus mandos não mais existirão, porque Deus passou a reinar. Isso ele fará pelos séculos dos séculos. Não mais haverá qualquer pessoa com poder derivado para subjugar quem quer que seja, porque haverá sim um mundo de justiça para todos sempre, porque o Senhor passou a reinar. Devemos desejar isso, irmãos. Consequentemente, em último lugar, essa petição, qual é a mesma petição? Venha o teu reino. Ela aponta para o anseio, para o desejo de todos os verdadeiros crentes, pela rendição daqueles que agora são inimigos de Deus. Irmãos, chegará o momento em que todos os homens, de todos os tempos, que quadro, imaginem comigo, que quadro, todos os homens prostrados diante do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, adorando, chamando-o de Senhor. Só haverá um Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Estes são pensamentos que saem desta petição, cuja expressão tem apenas 4 vocábulos. Venha o teu reino. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando vier o reino de Deus, como temos visto, qual será a sua situação? Você hoje tem um desejo sincero de agradá-lo? É isso que você quer? Você tem orado para que o Senhor faça com que homens e mulheres se rendam a Ele antes da sua vinda última? Vocês oram, portanto, para que tais homens e mulheres se convertam da potestade ou do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados, porque creem no Senhor Jesus Cristo? Você tem orado, venha o teu reino? Você vai responder: se você olha as pessoas ao seu redor, seja na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, e sua oração é: Senhor, tenha misericórdia dos meus vizinhos, dos meus colegas. Venha, Senhor, o teu reino. Então isso quer dizer
que o reino de Deus está dentro de você, que você tem o Espírito Santo habitando em você, e que esse Espírito Santo que lhe foi dado, outorgado, ele faz com que você gema, que você tenha uma tensão interior, que você sofra, porque você é pecador, mas você é do Senhor, e você deseja, sinceramente, habitar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Oremos. Ó bendito Deus, nosso Pai Celestial, sabemos que Tu és soberano, que Tu és o Altíssimo, que todo poder Te pertence. Sabemos que todos os governantes o são, porque Tu, Senhor, delegaste a eles o poder de ser autoridades. Sabemos que há muita rebeldia neste mundo. Sabemos que em nós mesmos, isto é, na nossa carne, não habita bem nenhum senão rebeldia contra Ti. Por isso mesmo, por amor a Ti, para a glória do Senhor, nós oramos, venha o Teu reino, domina sobre nós, dirija-nos, guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ensina-nos, ó Pai Celestial, pelo Teu Santo Espírito, a orarmos conforme o Senhor mesmo ensinou aos seus discípulos. Que anelemos profundamente a Tua glória, que queiramos, desejemos o Teu reino. Senhor, como diz o cântico, domina sobre nós. Oh, abençoa aqueles que estão no nosso meio, mas não Te pertencem ainda. Aqueles que estão sujeitos aos seus próprios pensamentos, ao curso deste mundo. Senhor, que o Teu reino se estabeleça neles segundo a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.